te vi por entre as matas, cantando feito um sabiá. E como um forte João de Barro no meu coração fizeste lá. Passarinho já cantou na minha janela. Passarinho me contou que a vida é bela. Boa noite. Arsenal e Comércio vem até vocês essa noite. Nos acompanha Vanessa Dias com a música belíssima dela. E nós recebemos na nossa sala de visitas alguém que tem uma função diferente daquelas que a gente tem entrevistado aqui, mas é alguém importante dentro do contexto mato-grossense e nacional. Nós vamos receber aqui o advogado, trabalha forte com comércio internacional, né? E vai nos contar um pouco de como tem sido isso, tá? É Marcel Daltro que estará conosco, mas como sempre a gente abre o programa com uma frase de efeito. A frase de hoje nos remete ao comércio, mais uma vez, e diz o seguinte: nenhuma nação no mundo se arruinou devido ao comércio. Este é Benjamin Franklin, americano do século XVIII, cientista, político, inventor, escritor e um pouco de tudo, vamos dizer assim, tá? Mas voltado para o comércio e conhecido também por ser o homem da nota de $100, né, Marcel? Marcel, boa noite, é um prazer ter você conosco aqui. A gente vai conversar bastante essa noite sobre uma série de coisas, sobre o seu olhar do direito e como isso pode ser importante para o Mato Grosso e posicionar o Mato Grosso no comércio internacional. Antes de começar, você fica à vontade para o seu boa noite para as nossas câmeras e vai contando um pouquinho de você, de como é que você chegou até onde nós estamos hoje. Tá? Bacana. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Bom, prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho das experiências e principalmente para fazer uma análise de Mato Grosso em um contexto de cenário comércio, tanto nacional quanto internacional também. Como você bem disse, com muito orgulho que sou cuiabano. Já não moro aqui há um tempinho, mas tanto por vias familiares quanto por vias profissionais, mais conectado do que nunca. Agora, inclusive, respondendo pela filial do escritório que sou sócio aqui no estado de Mato Grosso. Então, voltarei a ser uma figura bastante presente aqui, não só em Cuiabá, mas no estado inteiro. Perfeito. Marcel é formado em Direito, sim, né? Passou um tempo em São Paulo, um bom tempo em São Paulo. E Brasília também. Também Brasília. Sim. Então, o importante, o que a gente sempre fala, né? Nós não temos limites. E o Mato Grosso menos ainda. Mato Grosso é um celeiro, além de ser um celeiro agrícola, é um grande celeiro de pessoas. Então, alguém, como você mesmo falou, cuiabano, nascido aqui, criado aqui, se forma e vai para os grandes centros atuar num mercado que é difícil, né? Porque o direito hoje forma muitos profissionais o tempo todo e a gente se destacar num mercado desse é bem complexo. Como é que foi essa trajetória, né, para grandes centros, estar num escritório do tamanho que é esse que você hoje representa e é sócio dele, um escritório que tem mais de 1.200 advogados, gerencia aí mais de 400 mil processos na área jurídica. Como é que é essa atividade, Marcel? É um bom desafio, né? E primeiro concordo contigo aí, acho que talvez uma das principais características do povo mato-grossense é a receptividade. Isso é notório não só no Brasil, mas principalmente agora que o Mato Grosso está muito conectado com o mundo, passou realmente a ter essa notoriedade de como é um povo acolhedor e que gosta de receber muito bem, né? Todos que vêm e quando estamos fora também acabamos nos aproximando de uma forma muito natural, né? A gente brinca que tem os consulados mato-grossenses espalhados por muitos locais, mas acabou que a minha trajetória, ela acabou fazendo com que eu mudasse, até por questões familiares, para Brasília, onde a minha mãe, na verdade, foi transferida a trabalho para lá. E eu acabei finalizando o colégio, iniciando a minha faculdade. Brasília é um celeiro de advogados, né, por questões
dos tribunais superiores estarem lá, a própria atividade de servidor público estar muito vinculada também à área jurídica. E eu acabei indo de uma forma muito natural, sempre desde criança quis seguir essa carreira de direito e nunca pensei, inclusive, em talvez fazer algum outro curso, sempre foi uma forma bastante natural. E Brasília acaba sendo realmente um lugar bastante diferenciado para você estudar o direito. Ali a gente acaba tendo como professor, de uma forma quase que natural, ministros, os grandes nomes, né? Grandes juristas. Então é uma formação muito bacana de se ter. Só que o curioso era que na mesma certeza que eu tinha de fazer o curso de Direito, era um ponto de interrogação sobre, dentro do Direito, qual área seguir. Qual área seria? Porque também é um curso que te dá uma série de bons caminhos para serem seguidos, né? E acabou que a advocacia ela foi aflorar dentro de mim no último semestre, na verdade no 9º semestre, onde eu acabei tendo um pouquinho de experiência, não só no estágio que eu fazia, nas funções que eu tinha, mas até no estágio obrigatório que a gente faz durante a faculdade, e que acabou me despertando mais esse viés aí, principalmente a advocacia corporativa, né? Que foi onde eu acabei, de uma forma quase que natural, me encaminhando profissionalmente. Então, logo depois eu passei por 3 bancas de advogados, o que me deu realmente botar a mão na massa, né? O que a gente, no nosso jargão aqui, a gente fala que é a barriga no balcão, onde você vai ao tribunal, verifica realmente o dia a dia da condução dos processos, e ali você acaba tendo também, principalmente no começo de carreira, experiência com diversas áreas do direito. Sim. E que acaba também te colocando ali em áreas que você tem um pouco mais de aptidão, óbvio que não é sempre, principalmente no começo que você atua na área que você gosta, mas é importante você passar por algumas áreas também para ter a certeza absoluta de qual é a área que para você seria a ideal para desenvolver a sua carreira. E a gente sabe, como você bem disse, a quantidade de bons profissionais que a gente tem no mercado. E quanto mais cedo você conseguir escolher aquela área, aquela seara, mais você vai conseguir se especializar mais rápido, porque o direito realmente é muito eclético. Muito eclético. Ele é muito aberto e envolve todas as áreas, né? Grandes escritórios principalmente, eu imagino como é que deve ter sido isso. A gente olha muito para isso com bastante cuidado, porque o comércio passa pelo direito também, né? As pessoas nem sempre percebem isso, né? Mas a gente discute muito isso. A própria FEComércio hoje, né? A Federação do Comércio de Mato Grosso, que é o nosso grande orientador, tá? Reúne todos os empresários ligados ao comércio e presta serviços a esses empresários. Sim. E o próprio direito é um grande serviço prestado, onde a gente acompanha a legislação toda, a legislação comercial, que é algo extremamente complexo, o próprio direito tributário, né, que deve ser uma grande dificuldade de acompanhar hoje. Verdade. E aí você, além de tudo isso, ainda está na área internacional, né? Você trabalha com a internacionalização, que é algo mais complexo ainda, porque leis nacionais não são as mesmas, né, em diversos locais. É muito estudo. O que aí foi um caminho natural, assim, e isso foi muito bacana, porque nesse desenvolvimento da minha carreira, eu tive a oportunidade de ser convidado para poder fazer parte da Nelson Ilhas Advogados, que é o escritório que eu sou sócio hoje, pela filial de Brasília, que já era muito bem estabelecida à época, estou falando de 2013, onde eu tive a oportunidade de ingressar no escritório para poder desenvolver alguns trabalhos específicos, e ali, como um escritório corporativo de âmbito nacional, te dá realmente a possibilidade do desenvolvimento e do conhecimento, inclusive, das mais diversas áreas. Por a gente ter um posicionamento baseado na capilaridade, a gente é o único escritório de advocacia no Brasil com presença física própria em todos os estados. Então, isso nos dá dimensões de searas de economia das mais diversas e de problemáticas trazidas pelos nossos clientes das mais diversas também. E até para poder, antes de responder a sua pergunta, contextualizar, no meu desenvolvimento dentro do escritório, eu acabei sendo responsável pelo desenvolvimento de alguns projetos ainda em Brasília, e logo um ano depois eu comecei a desenvolver alguns projetos junto à nossa matriz em São Paulo. E graças a Deus esses projetos eles foram se desenvolvendo a ponto de eu ter sido convocado para poder mudar de base, sair de Brasília, e aí em 2015 eu fui para São Paulo
Em 2015, a gente já tinha um posicionamento muito bem consolidado em todas as nossas filiais, em todas as capitais do Brasil, inclusive aqui em Cuiabá, onde a gente tem a nossa filial desde 2008. Mas em 2015 foi um momento que, por uma ótima coincidência, começaram a aparecer demandas internacionais no escritório. Sejam dos nossos clientes, que já estavam, que gostariam de ir para outros países, mas também um movimento ali, politicamente a gente estava num momento que era um pré-crise, impeachment, enfim. Mas naquele momento ali, muitas empresas internacionais vindo se instalar no Brasil e que a gente começou a ter acesso em função das diversas posições e até dos relacionamentos com os nossos clientes. E também, que foi um terceiro passo, ou seja, a demanda de empresas brasileiras naquele momento com aptidão para internacionalização. Demandas de empresas internacionais com o interesse de se instalar no Brasil. E, fazendo uma análise paralela, o mercado jurídico para escritórios do porte do nosso é um caminho natural à internacionalização. Sim. Também. Os seus clientes acabam se internacionalizando de alguma forma, né? Se já não são, acabam se tornando depois internacionais. Exatamente. E inclusive por incentivo nosso, mas naquele momento a gente tinha uma opção de posicionamento de mercado que deveria ser feita. Porque os nossos concorrentes, escritórios que a gente entende que são os nossos concorrentes, àquela época já possuíam uma presença internacional. Então, foi a junção de demanda e de análise de mercado que fez com que o processo de internacionalização do escritório fosse iniciado naquele momento. E eu fui o sócio responsável. Então, a gente começou a analisar o comércio exterior, a internacionalização de empresas, seja as brasileiras para fora, seja as empresas de fora aqui para o Brasil, e as multinacionais, por exemplo, com posicionamento aqui no nosso continente, de uma forma mais estratégica. E aí começamos. Perfeito. A gente está conversando com o Marcel Daltro, que conta para nós um pouquinho de como acontece hoje a internacionalização de empresas e, principalmente, a importância do Mato Grosso hoje nesse contexto. Na sequência, nós vamos falar mais ainda sobre isso, mas a gente volta com a Vanessa Dias e um pouquinho de música antes do intervalo comercial. Pela estrada de chão, poeira, no rastro do meu coração, a saudade incendeia. E eu que pensei que o dia iria chegar, de me ver em teus olhos, fazer-te uma jura à luz do luar. Vem como um vento que chega sem pedir licença, anunciando aquela chuva intensa e fazendo bagunça no meu coração. Vem deixando no tempo um ar de saudade, aquela lembrança que logo invade, feito cheiro de terra, de chuva no chão. Arsenal e Comércio, de volta na sua sala também. Na nossa sala de visitas aqui, Marcel Daltro, advogado, especialista na área de internacionalização, no comércio, que conversa conosco hoje e conta um pouquinho desse contexto e vamos ver o que vem pela frente, o futuro, como é que Mato Grosso pode se posicionar e como está acontecendo isso. Marcel, você falava então da sua atividade, do seu início, de como se deu tudo isso, das grandes possibilidades que se abrem com o direito, não é? Nos grandes centros, e agora esse olhar também aqui para o Mato Grosso, uma vez que você está se multiplicando, não é? Tanto São Paulo quanto Mato Grosso, agora você fica nesse bate e volta, uma semana em cada ponta, e responsável pelo escritório aqui. Por que a necessidade de um escritório tão forte aqui no Mato Grosso? O que é que está acontecendo com o Mato Grosso? A gente tem um grande orgulho de constatar, e inclusive eu fiz questão de fazer um estudo muito aprofundado, e hoje a gente é o único escritório de âmbito nacional com presença física em Mato Grosso, uma presença de quase 15 anos. E ainda mais fazendo uma análise de mercado, de cenário atualmente, talvez seja uma das melhores estratégias que a gente pode ter, e que fica muito
perceptível no movimento que eu acabo fazendo entre São Paulo, onde fica a nossa matriz, e a filial de Mato Grosso. Uma atividade acaba alimentando a outra de uma forma muito intensa, porque, querendo ou não, hoje Mato Grosso faz parte do holofote, não só brasileiro, como internacional, por motivos óbvios, o agronegócio. É muito difícil hoje não ter um segmento de economia, instituições financeiras, de tecnologia, que, caso não estejam ainda envolvidas com o agronegócio, estão se movimentando para. Então, é muito interessante esse posicionamento local para fazer não só as conexões com as boas soluções que estão nos grandes centros, não só brasileiros, e com as originações e as demandas que existem no Mato Grosso. Não que a gente não esteja bem servido, muito antes pelo contrário, mas a gente se apresenta como mais uma opção, grande opção de conexão, de prestação de serviços, óbvio, mas também de boas soluções. Eu vou aproveitar a sua fala, porque é algo que a gente insiste muito, né? Eu não sou matogrossense, mas já estou há um bom tempo aqui e tenho dito isso sempre, né? Eu adotei e fui adotado, né? Como acontece com todos os que vêm para cá, né? Não tem como não gostar desse lugar, porque as pessoas aqui gostam de você, né? Então a gente acaba gostando, sim. Mas eu falo sempre, e muitos dos convidados que vêm aqui, a gente cita esse tipo de situação. Nem sempre o Mato Grosso se coloca na real posição dele. A gente ainda tem um pouco de complexo de vira-lata aqui. E a gente tem que perder isso, né? Como você colocou. O Mato Grosso hoje é a grande estrela do país. O maior escritório de advocacia do país hoje, com posição em todos os estados, são mais de 1.200 advogados, né, que trabalham com vocês. Isso. Vocês têm um escritório aqui há mais de 15 anos e estão vendo esse como um grande estado, como uma grande referência e um potencial de negócios fantástico. E isso leva a todos os outros negócios, né? Não é só o agro, não, que desenvolve. O desenvolvimento do agronegócio em algum local nosso aqui promove todo o resto de negócios. É a cadeia do agro, né? Que a partir do momento que a principal atividade, sim, é o desenvolvimento de cultura, seja do agronegócio, pecuária, enfim, de mineração, é uma série de atividades que, graças a Deus, a gente tem como riqueza natural aqui, que acaba gerando as boas consequências, né? É o comércio, é a prestação de serviço que decorre da atividade. Então, a cadeia produtiva do agro não fica só enclausurada no agronegócio, tanto de varejo, de comércio, que não surge em função das demandas do agro. E nesse movimento que a gente começou a fazer, nesse novo desafio que eu assumi, eu tenho passado por várias cidades que não só Cuiabá. Cuiabá, como eu disse, a gente tem presença já desde 2008 aqui, mas a ideia é também levar o escritório para outras cidades. E nesse movimento a gente percebe a riqueza e a quantidade de coisa que acontece numa velocidade impressionante. Tanto que quando eu volto para São Paulo, para falar com os meus pares e com o mercado como um todo, eu digo, por mais que eu tente caprichar contigo, pega um avião e vai lá ver. Que eu não consigo dimensionar em palavras a quantidade de coisa bacana que está acontecendo. A grandiosidade que é isso aqui, a velocidade com que acontece. Porque a gente tem, né, isso é claro, é um chavão já em todos os lugares, que São Paulo é diferente. E realmente São Paulo é um mundo diferente, é um mundo à parte, lá tudo acontece 24/7, né? Todas as horas do dia, todos os dias, mas a gente aqui tem um potencial fantástico também, não para ser uma São Paulo, né? Mas para ter riquezas tanto quanto ou mais até do que um estado como São Paulo, eu acho. Não tem dúvida. É saber se posicionar, né? E um alimenta o outro da melhor forma possível. Se aqui existe a demanda, por que não trazer a melhor solução? Está falando de São Paulo como a principal economia, a capital financeira da América Latina, a terceira maior economia do Brasil. Perde para o país Brasil e para o estado de São Paulo. Então, realmente, existe a geração das boas soluções. E por que não conectar isso com o Mato Grosso? Fazer uma ponte, literalmente, onde aqui a demanda de tanta riqueza, de tanta projeção bacana, com as boas soluções, e isso vai fazer bem para São Paulo, obviamente, para o desenvolvimento de Mato Grosso, e colocar Mato Grosso aí na vitrine do mundo, principalmente pelo mundo precisar de Mato Grosso. Isso acho que é muito legal e a gente tem visto o desenvolvimento que isso gera de uma forma, como a gente estava falando, uma cadeia.
A exigência, por exemplo, do desenvolvimento da infraestrutura para que isso possa escoar, o posicionamento de bons prestadores de serviços para poder atender a demanda que é cada vez mais qualificada. A partir do momento que um produtor ou que uma empresa de Mato Grosso se conecta com o resto do mundo, a exigência das prestações de serviço, do varejo, do comércio, acompanha, a referência muda. Então, a partir do momento que a referência, que essas pessoas dessas cidades que estão em desenvolvimento, índices maravilhosos de desenvolvimento, de riqueza, eles têm, óbvio que eles vão começar a ter acesso ao que de melhor tem no mundo, e isso óbvio que ele vai querer que esteja ao alcance da mão dele. E é aí que o desenvolvimento e a cadeia acaba acontecendo. Além de ser um estado rico, nós temos todo o potencial para ser muito próspero, né? E aí é como você coloca, esse seu olhar para quem rodou Brasília, roda São Paulo o tempo todo e agora, de novo, Mato Grosso. Até onde a gente aposta no Mato Grosso, nesse desenvolvimento e principalmente o pequeno, né? É um olhar que a gente sempre tem. O comércio, ele acontece em todos os níveis, claro, mas o comércio pela mão do pequeno é muito importante também para dar segurança à sociedade, né? Porque ele se dissemina mais, a moeda circula muito mais rápido entre os pequenos, porque ela não fica presa na mão de um grande empreendedor, de um grande empresário, né? Como é que você vê o Mato Grosso nessa situação hoje? Você que está tão próximo dos grandes, os teus clientes são clientes grandes realmente, mas a expectativa dos pequenos, dos menores que estão chegando agora, esse mercado é propício? Eu acho que é muito propício. Eu vou fazer um paralelo que eu acho que pode trazer um pouco, dentro da minha experiência, de dimensão para essa pergunta sua. Eu sou responsável pela internacionalização do nosso escritório. Hoje a gente está presente em 3 continentes e em 7 países. Aqui na América do Sul a gente está com presença no Chile, no Peru, na Colômbia e no Paraguai. Na Europa a gente está em Portugal, na Ásia, na China e na Índia. Inclusive a Índia acabou desenvolvendo uma questão super bacana e eu acabei me tornando diretor jurídico da Câmara de Comércio Índia-Brasil, onde a interação ali é muito bacana com relação às possibilidades de relação bilateral entre os 2 países e as projeções que isso tem. Para cada um desses países eu vejo que Mato Grosso pode se encaixar de uma forma super bacana. Quando eu falo da Ásia, China e Índia, é o destino da nossa produção. Eu estou falando, se a gente somar só a China e a Índia, tem quase 3 bilhões de pessoas vivendo naqueles 2 países. Portugal, pela relação, também acaba sendo um destino em uma outra proporção, mas pelas relações históricas que a gente possui, também tem uma atração bacana de desenvolvimento. E quando a gente fala da América do Sul, no caso, a interação, inclusive a integração e possibilidade do desenvolvimento de empresas que aqui estão nesses países e vice-versa. Você imagina que a partir do momento que relações como essas, que estão se desenvolvendo nos últimos anos em uma velocidade maior, isso continue acontecendo, vai fazer com que todo o ecossistema que está presente, por exemplo, na cadeia do agro, necessite que ela se desenvolva também. Então, o comércio acaba sendo necessário, a prestação de serviço, mas no caso do comércio, como que uma pessoa que pensa em empreender pode olhar? Bom, se essa cidade aqui está tendo essa projeção, você passeando, eu acabei de fazer uma rodada super bacana nos últimos dias entre Sorriso e Primavera do Leste. São cidades que são canteiros de obra. Pessoas estão mudando para lá, vão morar ali e vão precisar de todo comércio. Tipo de comércio, né? De todos bens, os tamanhos. serviços e tudo mais. É aquela casa que vai ser construída, que quem está construindo aquela casa? O que ele precisa? Depois que ela for, quem vai fazer a jardinaria, mobiliar, quem vai pintar, quem vai cuidar da eletricidade, depois que estiver pronto, quem vai cuidar da casa, enfim, é toda uma cadeia positiva que vai se criando com demandas. E a partir desse momento você se identifica ali, bom, se aqui tem boas pessoas e boas projeções, ali pode ter também. Ótimo. É a esperança pelo futuro cada vez mais forte, né? Não chega a ser nada de sonho, é uma realidade que está acontecendo. E esse é o olhar do Marcel, alguém que vem com a responsabilidade de cuidar desse relacionamento também. A Vanessa vai tocar mais um pouquinho para a gente, enquanto a gente aguarda mais um comercial. O vento sopra por entre as águas, me faz tuas ondas no som do mar, flor de areia.
areia. Me compõe de laços, sorrisos, braços, num doce afago, me abraça no teu luar. Flor de areia, flor de areia, flor de areia. O mar, a imensidão, te gravo em mim. Desenho na areia nosso amor. O mar que beija a praia, a vida sendo vida, enfim. Naquela areia brotou uma flor, flor de amor. Vida, pro meu choralento, nessa distância o tempo nos aproximou. Pro meu coração morada, na minha vida estrada, no meu caminho amigo a tua luz brilhou. A amizade é casa, amigo é morada, e no meu coração tu primaverou. Arsenal e Comércio de volta. Agora do lado de cada sala, como já é tradição, e a gente conversa um pouquinho com o artista. O artista de hoje, Vanessa Dias, alguém que já nos acompanha há bastante tempo, alguém conhecida de todos vocês, claro, pelo sucesso que faz por aí, né? Hoje eu quero conversar um pouquinho diferente com você, Vanessa. Ai, 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 vamos lá. A gente fala muito da Vanessa artista, né, que é reconhecida pelo público, tem acompanhado uma série de projetos nossos, mas a Vanessa é mais que isso, né? A Vanessa é profissional de outra área do mercado, atua com RH e tem uma formação interessantíssima, né, na área de pessoas, com coach e tudo mais. Como é que é tudo isso, Vanessa? Como é que chegou a tudo isso e mantém o talento artístico sempre na frente de tudo? Bom, primeiramente, boa noite. Mais uma alegria estar aqui, como sempre. E aconteceu assim muito, muito natural, porque como é muito comum no meio artístico, nem todo mundo consegue pagar as contas só com arte, né? E logo no início da minha carreira, eu vi que eu não ia dar conta, né? Até, enfim... e daí eu falei, olha, eu preciso ter um plano B na vida. E eu fui fazer psicologia, e a vida foi me levando, e eu vim me desenvolvendo na área da psicologia organizacional, e daí a gente precisa ir se especializando, né? Sou pós-graduada em gestão de pessoas, por indicadores e coach, tenho formação em coach. E assim, aí hoje como é que eu administro tudo isso, né? Horário comercial, eu estou como psicóloga organizacional, e a partir das 17, dependendo do dia, um pouco mais cedo, a música está sempre comigo. E algo muito interessante é que parecem dois mundos muito diferentes, né? Mas algo que eu tenho comigo, desde quando eu comecei a pesquisar qual que é o meu propósito de vida, né? O que eu estou fazendo aqui, que durante a minha adolescência eu achei que era música. Nossa, meu sonho é ser cantora famosa, não sei o quê. E depois eu fui entendendo que não era isso, e eu estou aqui, o meu propósito é auxiliar as pessoas a se desenvolverem. Né? As pessoas, quando passarem por mim, saem um pouco melhor do que quando me encontrou. E eu vejo na psicologia e hoje, né, na gestão de RH de uma empresa, eu vejo que eu tenho essa possibilidade de desenvolver as pessoas, né, de auxiliar elas a encontrar a melhor versão de si mesma através do trabalho. Que é uma dificuldade muito grande hoje, que nós até encontramos enquanto recrutadores, são pessoas que realmente entendam o que é o trabalho. Qual que é o lugar do trabalho na vida dessa pessoa, para que serve. Né? Então, muitas pessoas buscam só emprego. Sim, e na verdade não é nada Exatamente. disso, né? E a minha luta, enquanto recrutadora, enquanto psicóloga organizacional, é justamente trazer a importância do trabalho para a vida da pessoa, né? Que lugar ela dá isso. E com a música, para mim, também não é diferente. Né? Através da música, eu tenho a música como desenvolvimento pessoal. Das pessoas ouvirem e se sentirem melhor. Tanto que as minhas músicas trazem muito essas mensagens, né? De reflexão, de pensar na vida, de admirar a natureza e por aí vai. Então, para mim, é muito tranquilo. Eu consigo
administrar as duas coisas com facilidade. Bacana. Eu vou aproveitar essa sua deixa, né, de ajudar pessoas, de incentivar as pessoas a serem melhores. Vamos falar um pouquinho de um outro projeto que você está junto conosco no SESC, Festa na Praça. Vanessa, como é que tem sido? Tá? Para que todos saibam, Festa na Praça é um projeto do SESC que acontece aqui em Cuiabá, nas terças-feiras na Praça Alencastro e nas sextas-feiras na Praça do Jardim das Américas, onde a gente leva a diversão, toda a culinária cuiabana para as praças. O que acontece na quinta-feira no Sesc Arsenal com o Bolicho, a gente leva para essas duas praças durante a semana. E uma das pessoas que tem nos acompanhado com o seu show, com a música tão bela que ela nos presenteia aqui, é a Vanessa. Como tem sido ir para o público, depois de tanto tempo longe e tudo mais, né, ver isso aí acontecendo? Nossa, só de pensar a gente até arrepia aqui, ainda mais a gente que é artista, né? Porque realmente, depois de tanto tempo, estar num lugar aberto, levando algo para a sociedade, é uma experiência muito, muito bacana. E algo que eu acho muito, muito interessante nisso, porque algumas pessoas, principalmente amigos que eu trago de fora, né, que vêm me visitar, um lugar assim, que tem que bater cartão é vir no Sesc Arsenal, né, para conhecer. E muitas pessoas dizem, nossa, parece que você não está em Cuiabá, porque é um outro tempo, né? Principalmente nas quintas-feiras aqui que a gente tem tanta coisa maravilhosa, que é esse espaço para os artistas cuiabanos, né? E estar levando isso para a sociedade, tá abrindo a porta e até mesmo oportunizando as pessoas que às vezes não têm essa condição de estar vindo aqui, não têm o acesso, né, de estar aqui. E ser porta-voz, né, de alegria é uma grande honra. Né? E eu acredito que esse também seja o sentimento dos bolicheiros, né? Que as pessoas estão lá e ficam, nossa, eu não acredito, que coisa maravilhosa esse quitute. E aí a gente está cantando uma música e de repente a gente desce e vem alguém que a gente nunca viu na vida e fala, nossa, parabéns, sua voz é linda, nossa, a música que você cantou é maravilhosa, isso não tem preço. Então, é um projeto lindo que eu desejo que esse piloto vire comandante, sabe? Com e chegue a todas as praças aí da cidade. Com certeza, é um projeto que vai crescer muito, né? A gente vai voltar para o lado de lá, continuar a conversa com o Marcel, enquanto a Vanessa toca mais um pouco para a gente. Seja mais que tudo e também não seja nada, seja a luz que ilumina o caminho da estrada, seja a água que deságua nessa grande imensidão, seja o vento que assopra no mais puro coração. Seja a lágrima que escorre em um rosto sem saber, o pôr do sol do lindo dia esperando anoitecer, seja sábio o bastante pra tomar a decisão, seja o verso que completa o poema da canção. Marcel, de novo para a nossa conversa aqui, você falava de uma situação que eu acho que é bem importante a gente comentar isso para mostrar a importância do Mato Grosso. Você hoje é o diretor da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Diretor jurídico, isso. Como é isso aí e qual é a atividade realmente? O que é que a gente pode esperar da Câmara de Comércio Índia-Brasil? Legal, isso acabou de uma forma muito natural acontecendo a partir do nosso projeto de internacionalização, onde a gente sempre verifica quais são as oportunidades de desenvolvimento da nossa atividade para com aquele determinado país. No caso da Índia, para a gente era muito desconhecido, é uma relação incipiente ainda, ou seja, não está totalmente estabelecida, pelo contrário. E quando a gente teve acesso à Câmara de Comércio, o escritório acabou se associando e desenvolvendo um projeto para ser uma referência jurídica na relação Índia-Brasil. E isso acabou acontecendo de uma forma muito intensa, por, de novo, estarmos em um momento entre os dois países de estabelecimento de relação comercial. E naquele momento, eu estou falando do final de segundo semestre de 2018, início de 2019, acabou realmente acontecendo muita coisa bacana na relação bilateral dos dois países e que a nossa presença como um porta-voz jurídico, né, o escritório naquele momento investiu na relação, entendendo qual eram as operações indianas que existiam no Brasil, qual eram as operações brasileiras e o que poderia se desenvolver dali. Acabou acarretando, em um período de um ano, 3 idas minhas até a Índia, com missões empresariais
identificando um pouco e me surpreendendo com a relação já existente, que não é pequena, mas com um potencial gigantesco. Então, até pela interação que a gente teve, foi um caminho quase que natural, a gente passar por essa nova posição, né, eu me tornar o diretor jurídico, justamente para poder ser uma voz jurídica na relação que a Câmara atua com um protagonismo muito grande. Então, é muito bacana de saber, de poder estar presente em um momento de desenvolvimento, de estabelecimento de uma relação que é muito promissora. O grande objetivo, vamos dizer assim, a entrega efetiva, né, num projeto desse, num processo desse, é oferecer condições para quem tem a intenção de comercializar com a Índia, por exemplo. Essa é a grande função, é a grande entrega que vocês fariam como escritório, apoiando juridicamente, orientando no ponto de vista legal, é isso? Exatamente. Para que tudo aconteça, existem regras a serem seguidas, interpretações das relações, cada relação do Brasil com o país possui regras específicas, são acordos bilaterais, são tratados que trazem questões tributárias, trabalhistas, enfim. Então, para cada tipo de comércio que é desenvolvido com o país, existem regras que precisam ser cumpridas. A gente, como corpo jurídico, acaba traduzindo para a realidade daquela empresa o que ela precisa fazer para ter uma relação com aquele país. E acaba também funcionando como uma ponte, para poder identificar possíveis parceiros, indicar possibilidades que a gente, uma missão empresarial, acabou vendo. Então, é muito comum. O advogado, nesse momento, ele até extrapola um pouco da sua profissão, a partir do momento que eu, por exemplo, que fiz uma missão empresarial para lá e visitei não só os passeios institucionais, embaixada, consulado, as câmaras, entidades, mas acaba visitando empresas que têm interesse de relação comercial com o Brasil, e a gente volta com isso, né, com essas informações, e a gente acaba compartilhando com os nossos clientes. Então, a gente acaba aguçando e até incentivando os nossos clientes a terem acesso a novos mercados. Você acaba oferecendo um portfólio de possibilidades de negócio para até algumas empresas que nem são clientes de verdade, mas que vão se tornar clientes, né? O importante, num primeiro momento, é servir como ponte, né? Uhum. Quem não gostaria, como brasileiro, de saber que empresas do seu país, do seu estado, têm relacionamento e está se desenvolvendo com outras culturas? Faz parte aí da globalização, enfim, é um caminho... É um caminho sem volta, não é? Sem volta. Nós vamos de novo com a Vanessa, que vai mais um pouquinho com a sua música fantástica, e a gente volta depois do comercial para o nosso último bloco, onde a gente faz o encerramento de tudo isso que o Marcel tem contado para nós. Vanessa. Vamos temperar a vida, aconteça o que acontecer. Lembre-se que a sorte é amiga e tudo você pode fazer. Vamos temperar a vida, buscar lá na fonte do ser. A coragem e energia só depende de você. É tempo de plantar, regar semente, abrir o coração, seguir pra frente, pro alto, cantando contente, sorrindo pra vida, sentindo que a gente é parte de um todo. Fazer diferente e enxergar no outro um pouco de nós. Vida segue, rio que corre, todo dia renascer. Copo cheio, vento frio no espelho. Quem é você? Quem é você? Vida segue, rio que corre, Arsenal e Comércio no seu último bloco agora. A gente volta com o Marcel para que ele coloque a sua visão, o seu olhar
e as suas conclusões finais a respeito do que a gente deve esperar realmente dessa nova linha de comércio, desse mercado que se abre. Você falou tão bem do mercado da Índia, mas principalmente as pessoas podem ficar tranquilas com o Mato Grosso. Nós temos espaço para crescer e temos braços abertos para receber quem vier para cá? Não tenho dúvida disso. Acho que Mato Grosso passa por um dos seus principais momentos. Realmente, infelizmente, a pandemia nos trouxe uma série de consequências. Nessas consequências, acabou que o Mato Grosso ficou mais evidenciado ainda, porque uma das principais demandas durante a pandemia foi a alimentação. E a gente ganhou mais importância, não à toa o preço das commodities acabou subindo. Isso, de uma forma quase que natural, gerou mais riqueza local em função do próprio preço dessas commodities. E, de novo, a partir do momento que a demanda local de produção aumenta, a cadeia acaba sendo necessária que seja desenvolvida. E, nesse sentido, acaba trazendo também novas oportunidades, novas possibilidades de serviços e de prestação de serviços e também de produtos que vão ser necessários para que as pessoas que ali vivem também se desenvolvam. As cadeias, as redes locais de varejo, de comércio, também acabam crescendo, necessitando de novos funcionários. Então, vejo aí um futuro, se Deus quiser, bastante promissor para Mato Grosso, na verdade, uma realidade. Ótimo. E aí a gente é obrigado a comentar aqui e dizer para todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem, a FEComércio, além do SESC, além da responsabilidade pelo SESC, que faz toda essa parte social, com a cultura, educação, lazer, assistência e saúde, nós também respondemos pelo SENAC, que é a instituição responsável pela formação profissional para o comércio. E aí estamos com um olhar bem atento a tudo isso que você coloca, Marcel, porque é como você disse, a necessidade de aperfeiçoamento e de aprimoramento é muito grande. Novas oportunidades aparecem todos os dias. E aí o SENAC se coloca ao lado tanto do empresário do comércio, em treinar, capacitar cada vez mais os profissionais que vão atuar nas novas situações, como também treinar e aperfeiçoar aqueles que vão necessitar ser os prestadores dessa mão de obra, ser os colaboradores dessas empresas. Porque essa é uma realidade que está acontecendo, como você colocou. Nós não podemos ficar parados, o mundo vai rodar muito mais rápido cada vez e a necessidade de mão de obra mais especializada eu acho que é iminente, né? É algo totalmente evidente. Ela é real. Dentro dessa experiência recente que eu tenho passado de visitar alguns dos nossos clientes em diversas cidades do interior de Mato Grosso, vários deles acabam confidenciando a busca por profissionais, novas funções que até então não existiam e que eles passam a buscar no mercado com relativa dificuldade. Então, isso já é um retrato exatamente disso, desse cenário que a gente está analisando aqui, né? É o desenvolvimento das empresas que exigem novas funcionalidades e, óbvio, que a população tem que estar preparada para poder aproveitar essas oportunidades. Além disso, né, além do profissional que vai executar realmente, tem uma outra situação que também a gente fica com um olhar atento e você está muito ligado a isso. Você atua também na área de compliance empresarial. Como é que as empresas estão preparadas para enfrentar esse mercado novo que vem aí, principalmente essa internacionalização, com um olhar aqui para o Mato Grosso? É um desafio. A partir do momento que o mercado mato-grossense se comunica com o mercado mundial, ele vai estar exposto às regras que existem nos mercados internacionais, às exigências que as empresas de lá têm para a contratação de uma empresa, de um produto, de um serviço daqui. Compliance, questões de sustentabilidade, implantação de LGPD, são temas que para eles são obrigação. Então, eles só se relacionam com empresas que estejam adequadas à compliance, que estejam adequadas a questões de sustentabilidade, as 3 famosas letras que todo mundo fala, ESG, questões de LGPD, são consequências quase que naturais. Então, empresas que pretendem ou que já possuem relacionamento com empresas internacionais têm sim que estar atentas a essas exigências, caso elas tenham interesse de fazer negócio com essas empresas de fora. Que é também um mercado de prestação de serviços para essas empresas, né? Prepará-las
para isso. É um mercado que está crescendo e que tem grandes possibilidades, né? Em grande quantidade, porque a partir do momento, e até porque são legislações recentes no Brasil, então não é algo antigo que todas as empresas estão acostumadas, pelo contrário, são legislações que, principalmente a questão de LGPD e de compliance, com poucos anos de vida, e que as empresas têm que se adequar para poder não só estar de acordo com a legislação brasileira, mas também apta a se relacionar com empresas internacionais também. É algo extremamente novo, né? Mas que ninguém vai fazer negócios aqui ou lá fora se não estiver muito atento a isso. E é bastante complexo, né? É complexo. É complexo, mas não é distante da realidade, porque o projeto de implantação de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, de questões de compliance, ela vai ser adequada para o tamanho daquela empresa. E o mais importante, e existem empresas que acham que pelo porte... Não é necessário porque são pequenas? Muito antes, pelo contrário. Esse é um ponto muito interessante, né? A legislação, ela existe, ela é necessária, mas ela é, vamos dizer, calibrada para cada porte de empresa. Então, não dá para esquecer isso aí. E quem trabalha com esse tipo de serviço de assessoria tem que entender também que vai ter que ter preço para todo mundo para ficar acessível, porque é necessário, né? Então, não é coisa dos grandes só. Não, a gente começou falando aqui dos portes e necessidades das empresas e da quantidade de profissionais que, por exemplo, a área de direito possui no mercado. Então, realmente existe mercado para que todos possam não só prestar bons serviços, mas também, do outro lado, para que as empresas tenham a capacidade de obtenção desses próprios serviços, né? Esse é o grande segredo, né? A gente ter um mercado bem preparado. Quem está hoje pretendendo entrar ou atuando já no nosso mercado aqui do estado todo, tem que estar muito atento, porque o comércio internacional não espera. Como todo comércio, né? Se você estiver desatento, alguém vende no seu lugar. Mas o internacional, ele é muito mais rápido ainda. Você que está olhando o tempo todo, que com todo esse trabalho internacional que você faz, quando você vai para fora, você tem percebido realmente isso, né? Todo mundo está atento aos grandes mercados. E se nós perdermos esse tempo, nós não vamos conseguir mais entrar, porque ele perde o negócio em si. Né? Exatamente. O poder aquisitivo, principalmente para as empresas internacionais, nesse momento, é muito grande com relação ao Brasil em função da questão cambial. O real muito desvalorizado perante ao dólar, ao euro, enfim. E acaba que, para empresas que têm atividade que o Brasil é essencial, a facilidade de entrada no mercado brasileiro acaba sendo também relativamente facilitada. Então, a empresa que opta por vir para cá, ela vem realmente com poder aquisitivo para fazer acontecer. E quem estiver apto a poder se relacionar com elas, com certeza vai se estabelecer e vai se desenvolver nessa mesma velocidade. Perfeito. A gente chega ao fim do nosso programa. Agradece a todos que nos acompanharam, mas principalmente agradece o Marcel, que deu uma aula aqui de como funciona o comércio, de como nós estamos nos internacionalizando. E a gente deixa agora as nossas câmeras para suas considerações finais e sua despedida, Marcel. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir bater um papo tão bacana, tão leve e musical, para que a gente possa bater um papo, fazer uma análise, né, do cenário de Mato Grosso, desenvolvimento das relações do Estado, seja na área do comércio, seja em questões internacionais, óbvio, sob o ponto de vista jurídico. Então, um grande prazer poder estar aqui. Fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, Marcel. A gente vai agora para a Vanessa, que vai nos brindar com mais uma música. Já não tenho tanta pressa, hoje olho pra mim mesma, respeito cada passo meu. O que eu tenho pra encontrar além do próprio eu? Hoje caminho mais tranquila, sou mais gentil com meu caminhar. O tempo me ensinou a sina do valor que tem a vida quando aprendi a me amar. Sou o tempo e a estrada, o próprio passo, a caminhada, a luz que ilumina o dia. Eu sou a noite enluarada.
Eu sou senhora de mim. O meu vestido é a coragem, sou o começo e o fim, a viajante, a viagem. Já não tenho tanta pressa, hoje olho pra mim mesma, respeito cada passo meu. O que eu tenho pra encontrar além do próprio eu? Hoje caminho mais tranquila, sou mais gentil com o meu caminhar. O tempo me ensinou a assinar do valor que tem a vida quando aprendi a me amar. Sou o tempo e a estrada, o próprio passo, a caminhada, a luz que ilumina o dia. Eu sou a noite enluarada. Eu sou senhora de mim. O meu vestido é a coragem, sou o começo e o fim, a viajante, a viagem. E o que flor pra ser florescerá, e o que flor pra ser florescerá.